Olá pessoal, tudo bem? Começando o Repórter MT, hoje para falar sobre transtorno bipolar. Estima-se que 5% da população está no espectro bipolar e a maioria não sabe que tem o transtorno. Para falar sobre esse assunto, eu vou falar com o médico psiquiatra Manuel Vicente de Barros, que está com a gente aqui no estúdio. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui. Me chama muita atenção, 5% da população está no espectro bipolar. E o que mais me causa ainda um certo espanto é saber que a maioria não sabe que está dentro desse espectro. Qual que é o risco disso, o problema disso e qual que é o verdadeiro retrato desse transtorno na população brasileira? Toda vez que a gente olha para essa estatística é meio chocante, assim, não é algo que você imagina, né? Tem autor, assim, tem algumas pesquisas que vão apontar até 10% da população estando dentro do espectro bipolar, mas o que mais chama atenção é porque são pessoas que vão ter depressões durante a vida. Então, é uma pessoa que deprime, ela tem depressões recorrentes, e que é a maior condição que a bipolaridade causa. E essas pessoas não vão ter o diagnóstico certo, elas não vão saber disso, porque elas vão no médico, elas vão no profissional, sempre que elas estão deprimidas. Aí foi deprimida, bom, diagnóstico é depressão. Deprimiu de novo, depressão. Ela acaba não tendo diagnóstico porque ninguém presta atenção nessa história de repetições de depressão e acaba passando batido. Então, a maioria das pessoas não tem o diagnóstico certo, não tem o tratamento certo e isso é extremamente preocupante. Eu vejo hoje em dia que não tem nenhuma bandeira mais importante, não tem nenhum assunto mais importante para falar na psiquiatria, na saúde mental, do que esse assunto da bipolaridade. O transtorno bipolar ele é uma doença que causa a depressão, correto? Isso mesmo. E 30% da população, em algum momento da vida, vai ficar deprimida. Necessariamente ela vai entrar num quadro permanente de depressão ou não? Não, a maioria dos quadros depressivos, eles são mais leves. Eles são até confundidos. A gente pode tratar eles, na prática, como momentos da vida, momentos traumáticos da vida. Luto, uma pessoa um pouco mais velha, que os filhos saíram de casa, que deixaram a casa, tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Que o idoso fica sozinho em casa. Você tem momentos de transição que abalam o emocional e a pessoa pode ficar clinicamente, ali com toda a aparência, deprimida. Mas ela, com o processo de terapia, às vezes com os próprios recursos dela, apoio da família, de igreja, ela consegue melhorar, ela consegue sair disso. Essa é uma grande quantidade dos casos. Então, nessa grande quantidade dos casos, de 30%, né, muitas vezes você não tem uma doença causadora. O que vai chamar a atenção nesses casos que tem uma doença causando a depressão é aquela situação em que a depressão volta. Ela vem, ela volta, ela aparece do dia para a noite sem ter motivo nenhum. Ela vem e a pessoa não fica triste, ela não fica assim, meio melancólica, sem vontade. Ela não consegue levantar da cama. Ah, tá. Então existe uma diferença entre uma pessoa deprimida e uma pessoa triste. Só para a gente também orientar as pessoas em relação a isso. Não é que necessariamente se eu estou triste porque, sei lá, perdi meu emprego, rompi um relacionamento, estou com saudade de uma pessoa, estou triste, mas não significa necessariamente que eu estou deprimido. Dá para dividir dessa forma ou não? Tristeza é um sentimento normal. Quem está saudável tem que sentir tristeza. Todo mundo tem que sentir tristeza. São os altos e baixos da vida. Normal. Perfeito. Tem que sentir. Tristeza, alegria, raiva, isso faz parte do equilíbrio de estar vivo, de viver. Uma pessoa que não fica triste... Ela também precisa de alguma conversa, sabe? Ela não está tendo contato com esse sentimento. Às vezes é porque ela está bloqueando tudo que ela vê de ruim e ela acaba ficando naquela coisa, eu nunca estou triste, nunca estou bem, mas se parar para conversar, ela vai soltar. Ela tem várias questões ali que eu estou falando. Mas, e aí, assim, a depressão, ela é um estado que a pessoa sente tristeza, só que junto com isso, você tem alteração do humor, da tristeza, mas ela também fica mais lenta, o raciocínio fica falhando, tem problema de memória, o sono fica ruim, o apetite diminui, a autoestima vai lá embaixo. Então, a depressão, ela vai pegando, ela vai dominando vários outros aspectos do funcionamento, vários outros aspectos do cérebro para além da tristeza. Então, tristeza é um sentimento.
Você vai ter, eu vou ter, a gente precisa ter isso, faz parte da experiência humana. Então não é para ficar assustado quem está triste. Não, a pessoa vai ter tristeza. Inclusive tem tratamento que às vezes o tratamento tem como efeito colateral dar uma anestesia na pessoa. A gente também não quer isso. Tem essa referência de que o psiquiatra vai medicar para a pessoa não sentir nada. Ah, não vou sentir nada, vou ficar feliz o dia inteiro. Não, não é. A gente nem conseguiria fazer isso. Você vai tratar para você voltar para um eixo de normalidade no qual você vai ter domínio sobre as emoções, no qual você vai ter um autocontrole. Você vai saber, eu tô triste porque tal coisa. Eu tô feliz porque tal coisa. Você vai conseguir ligar os pontos, vai ficar mais claro. Com a depressão não tem ponto para ligar, você só fica para baixo. E quais são as características de quem tem um transtorno bipolar? Como que as pessoas podem identificar? Porque a gente vê que na sociedade, muitas das vezes, as doenças mentais, elas são estereotipadas, né? As pessoas viram motivo de piada, chacota. Muitas das vezes essa pessoa é vista como uma pessoa desinteressada, só que na verdade ela está no estado de depressão, né? Ela não tem força para reagir. Para os pais, né? Ou até para os filhos também, ou seja, para a família conseguir observar quais são as características de quem tem transtorno bipolar, que é uma doença que pode levar à depressão. Esse termo, inclusive, é um termo específico para essa questão do preconceito que as pessoas sofrem, psicofobia. Então, a gente fala muito de fobias, né, de discriminações. Esse termo é novo aí, ele pode começar a ser mais divulgado, que é da psicofobia. É a discriminação contra pessoas que têm algum diagnóstico psiquiátrico, que têm alguma condição em saúde mental. O que vai chamar a atenção na bipolaridade é que vai ser um quadro que vai ter depressões recorrentes, então a pessoa fica deprimida de novo, e muita gente pensa na bipolaridade como tendo um estado de euforia, de alegria muito forte. Então, tipo comportamento de compra compulsiva, pode ser um deles? Porque quando pensa em euforia, a pessoa pensa numa alegria, assim, num bem-estar, numa coisa maravilhosa, num êxtase. E não é isso, não é dessa forma. Tem gente que fica assim, nesse estado de êxtase eufórico, mas a maioria das pessoas vai para comportamentos como o da compra, por exemplo. Então, é um estado, é um momento em que a pessoa fica mais agitada. Agitada mentalmente, agitada fisicamente. E sai fazendo coisa, sai comprando, faz tatuagem, viaja, pega empréstimo, muda de cidade. Ela começa a inventar moda, sabe? Ela começa a agir, fazer mais coisa. São comportamentos saudáveis, só que quando foge à normalidade, que é o problema, né? Porque viajar é legal, você fazer uma tatuagem é bacana, você ir para um restaurante é bacana, você fazer compra é ótimo, mas quando sai de uma situação de normalidade, é aí que está o problema. É porque a bipolaridade, ela deixa a pessoa cega para as consequências negativas. Exato. Então ela vai meio que apostar dinheiro, o pessoal começa a mexer com bolsa de valores, aí começa a gastar um dinheiro, vai gastando, vai tomando decisão, vai fazendo coisa, termina um casamento, pede demissão do trabalho, sem conseguir realmente ponderar e medir as consequências desses atos. Às vezes, essa agitação, ela vai ficar um pouco mais retida, um pouco mais discreta. Então, às vezes, ela nem aparece tão fortemente. Mas é uma pessoa que chega e fala, minha cabeça não para, eu não paro de pensar. Eu tenho um turbilhão de coisa aqui dentro e eu não consigo pensar. Mas é uma pessoa que está triste, sem conseguir sair está toda para baixo e, ao mesmo tempo, a cabeça está explodindo de tanto pensamento. Nessas situações, a gente pode pensar em bipolaridade. Então, ficar atento para depressão que repete muito, depressão que não melhora, que fica bem mais volta. Nesses quadros que mistura depressão com essa agitação, com essa coisa mais atuante, e as pessoas que ficam tão deprimidas, mas falam que a cabeça não para, que não para de ter coisa na cabeça. E aí outro ponto muito importante é porque, você deu um ótimo exemplo, ninguém vai no psiquiatra quando está querendo viajar, ninguém vai no psiquiatra quando está inventando moda, quando está fazendo as coisas. Você não vai lá. Você vai lá quando está deprimido. Aí, se a consulta for daquelas consultas rápidas, que não dá muita atenção, que tira uma fotografia e olha, você está deprimido. A
pessoa provavelmente vai sair com um antidepressivo da consulta. Ela vai ganhar um antidepressivo como tratamento. Só que o antidepressivo no transtorno bipolar, ele não tem um bom resultado, ou às vezes até piora o quadro. Por quê? Porque o transtorno bipolar, o tratamento dele é com estabilizadores de humor. É uma outra classe de remédio, são outros remédios, são outros tipos de remédio que a gente nem ouve falar. A gente ouve falar muito de antidepressivo, né? Até porque o nome é muito convidativo. Quem que não quer um remédio antidepressivo que vai te dar alegria? Ele quase que... Eles chamam de pílula da felicidade ou alguma coisa assim. Então, ele tem esse tom mais convidativo. Estabilizador de humor... Ninguém nem ouve falar, mas estabilizador de humor é o tratamento certo para bipolaridade. Então, essas depressões que repetem, toma antidepressivo, não melhora, toma antidepressivo, não melhora, toma antidepressivo, não melhora, às vezes é porque o tratamento que precisa não é antidepressivo. Doutor, os sinais das doenças mentais, eles são ignorados, as pessoas fazem um pouco até de vista grossa, porque tem dificuldade da autoaceitação. Tem também uma certa preocupação em relação à psicofobia. Isso é ruim também, né? As pessoas têm dificuldade muito de perceber e de vir no médico para começo de conversa, porque é difícil de perceber do que você está sentindo, o que não é seu. Essa que é a grande questão. Porque se você está triste, está com uma tristeza, você pode ficar lendo assim... tô triste porque a minha vida não está dando certo, porque o mundo está ruim mesmo. Tô triste porque olha só o mundo como que ele tá. Tá caótico, tem guerra, problema político. É para ficar triste. A pessoa começa meio que a justificar aquele estado depressivo que ela tá. Ela vê toda a lógica ali. Ela não entende que ela tá distorcendo a realidade. Ela entende que ela está enxergando a realidade e está todo mundo viajando. Ou seja, se ela não está bem, ela tenta enxergar o mundo de uma forma ruim também para que isso gere um conforto para ela. Olha, está todo mundo na mesma situação, então não posso reclamar. Não, a própria doença distorce. Essa realidade. A doença vira uma lente de negatividade que entra na cabeça dela e ela começa a ver tudo pelo lado negativo. Da mesma Isso dá um certo conforto para ela, né? Porque se está tudo ruim, então para mim está ruim. E ela fica ali doente sem entender que tem um problema. Ela fica daquela forma. Então, achando que tudo tem que acontecer daquela forma mesmo. Eu tô triste porque tem muito motivo para estar triste. Tô ruim porque eu tô pensando em morrer, porque realmente dá para pensar quando a gente sofre tanto. Então ela acaba entrando nessa narrativa. A gente gosta de divulgar a saúde mental, a gente tem que falar sobre isso para chegar nessas pessoas, para chegar nessas famílias, porque às vezes é uma fala que dá um clique, dá um estalo e ela opa, peraí, deixa eu ir lá. E respondem muito bem, ficam melhor. Quando elas saem do estado, elas olham para trás e pensam, nossa, eu estava viajando, olha o que eu estava pensando. Ela percebe depois que ela sai. Mas aí, então tem essa pessoa que não consegue perceber que está doente, aí ela percebe. E aí vem esse passo complicado, muitas vezes, que é de buscar um profissional. Por quê? É muito mais comum que ela busque recorrer ao conselho de uma vizinha, a uma referência religiosa, a uma interpretação religiosa daquela situação, que é válida, que é importante. E, como eu disse, ajuda um monte de depressão mais leve. Só que a atuação da família, dos amigos, dos recursos que a gente tem do dia a dia, ela não vai conseguir melhorar quem tem uma doença grave. Então, a gente tem na cabeça, e às vezes vai falar com o parente, ele vai usar esse exemplo, né? Não, mas eu também já fiquei assim. E aí eu fui para a igreja, eu rezei muito e fiquei bem. Porque ele não teve uma depressão de uma doença grave. Porque ele não ficou no mesmo nível que a pessoa que ele está dando conselho está. Então, começa a usar essas referências de quadros mais leves da vida em que você ficou triste, como se aquilo fosse doença grave que nem da outra pessoa. E não é. É difícil perceber essa distinção. É difícil para a gente que é profissional. Imagina para as pessoas. É complicado. Então, por isso que a gente parte da ideia de trazer as pessoas para os consultórios, de trazer as pessoas para os atendimentos, para a gente ajudar nessa triagem, nessa percepção. E aí, quando elas vêm, várias vêm com medo, vêm com receio. O trabalho é uma fonte de receio constante, né? Então, a pessoa às vezes tem que levar um atestado de um psiquiatra lá no trabalho, ou tem que colocar alguns lugares que obrigam a colocar CID no atestado, ela vai ter que se expor.
Então, gera essa preocupação, né? Sobre essa questão da exposição, muitas pessoas evitam falar sobre o problema. Aí é recomendado que a pessoa deixe de falar sobre o problema. Ela deve falar, não deve falar, mas eu acho que uma coisa é senso comum. Nunca deixar de buscar o tratamento, independente de se você expõe a sua doença ou não, né? A pessoa fica com medo das consequências da doença, e aí meio que para fugir disso, que é natural ter esse medo, mas ela quer fugir disso não tratando. É a pior forma de fugir, né? Você tem a doença, que pena, que lamentável, mas bora tratar, bora resolver isso aí. E não precisa necessariamente sair contando para as pessoas que você tem o problema. Não, eu recomendo, na verdade, nem falar, sabe? Você tem que primeiro, você tem que se fortalecer muito no entendimento do tratamento. Você tem que ter lido, você tem que saber isso, essas explicações que eu estou dando sobre depressão, sobre transtorno bipolar, a pessoa tem que conseguir já falar isso também, se for necessário. Então, ela tem que estudar, ela tem que dar um tempo para se conhecer, ela tem que dar um tempo para entender o tratamento, porque depois que ela está firmada, aí ela talvez até possa falar. E realmente precisa ter essa ponderação do para quem que você quer falar e por que você quer falar. Você se expor dentro de rede social, falando do diagnóstico, do atendimento que você teve, nem sempre vai ser bom. A gente tem uma ideia de que essa coisa meio militar se expondo, às vezes vai te expor num nível que você vai realmente sofrer com aquilo. Não é bom. A não ser que você esteja muito preparado para aguentar todo o processo que pode vir, é melhor você se guardar, está tudo bem, não tem nenhum demérito nisso, não está sendo menos corajoso porque você está deixando para você. Muitos familiares mais atrapalham do que ajudam no tratamento, então é melhor mesmo você nem dar brecha, nem dar assunto, nem contar o que você está fazendo da sua vida para quem não vai contribuir. Eu acho que talvez as pessoas elas optem em falar porque elas acreditam que falar sobre o problema que ela tem é um sinal de autoaceitação, de você aceitar, mas não necessariamente. Você pode aceitar, buscar o tratamento e seguir a vida. Porque o que acontece muito na sociedade, doutor, que a gente vê sobre essa questão da psicofobia, muitas das vezes os transtornos eles são adjetivados, né? E de forma pejorativa. Então, você está ali numa conversa entre amigos e, de repente, alguém faz alguma coisa, você pega o nome de uma doença e usa aquilo lá como adjetivo para tentar desqualificar ou ser pejorativo com alguém. E isso prejudica muito um paciente que sofre com isso, ver o problema que ele tem sendo usado dessa forma equivocada pela sociedade, transformando isso numa psicofobia. Como uma chacota, uma piada, né? Que fazem assim, a pessoa não cumprimenta, me cumprimentou hoje, amanhã não cumprimentou, é bipolar. Tem esses exemplos assim que ficam... Pode ser mal educada só. Ou ela tá distraída, ou sei lá o que, ou usa óculos, esqueceu o óculos em casa. Eu já ouvi disso, eu disse, não, na verdade não sou mal educada, não, eu sou míope. A pessoa falou isso. Tá suficiente, mas aí a pessoa vai lá e joga esse assunto. Então, fulano é bipolar, porque cada hora ele tá fazendo confusão aqui, um dia ele tá bem. Aí a pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela já vai estranhar, mas eu não sou que nem aquela minha colega que todo mundo fala que é bipolar. Eu não sou bipolar que nem ela. E aí você tem que entender que aquilo não tem nada a ver com bipolaridade. Você usar esses termos, né? Autista, esquizofrênico, usar esses diagnósticos de doença, que tem pessoa que realmente sofre com isso, como um xingamentozinho ou uma indireta, uma brincadeira no dia a dia, acaba criando fortalecendo esse ar de psicofobia mesmo, né? Com certeza. Isso eu imagino que prejudica muito, né? O tratamento das pessoas, né? Doutor, fique à vontade para a gente encerrar, o senhor colocar aquilo que você queira falar sobre o assunto, acrescentar alguma coisa que eu não lhe perguntei, e já te agradeço já pela participação. Não, eu agradeço pela oportunidade de vir falar aqui. É algo que eu gosto muito de falar, é um assunto que realmente me faz brilhar os olhos, falar desse assunto, porque é muito recompensante ajudar as pessoas nessa jornada de melhora. E eu vou colocar... É um pensamento importante para a gente ter, que a gente sempre acredita que a melhora dos tratamentos, que a melhora da saúde, ela vai vir através de uma nova descoberta. Vai vir através de um remédio novo que inventaram, uma técnica nova, e a gente vai falar sobre isso, as pessoas vão buscar o mais novo, o mais moderno. A ponta
que foi inventada lá nos Estados Unidos e muitas vezes não é isso. Essa quantidade de pessoas aí, essa porcentagem da população que está sem tratamento, o que ela precisa é do básico. Ela precisa do mínimo, que é tempo. Que é sentar com alguém para conversar com a pessoa, para ouvir a pessoa. Ela não precisa de uma tecnologia nova. É papel e caneta vai dar o diagnóstico. Isso é muito revolucionário. São poucas áreas da medicina que dependem tão pouco de alta tecnologia, que nem a psiquiatria, e poucas áreas que a gente consegue fazer uma revolução de melhora, de trazer bem-estar para as pessoas, só divulgando conhecimento. Então, a gente conseguir ter esses espaços, eu gosto de divulgar no Instagram, a gente tem esse assunto crescendo, você conseguir trazer isso para as pessoas, você treinar melhor os profissionais, o médico que está lá no posto de saúde atendendo, que não é especialista, o médico que está no pronto atendimento, no pronto-socorro, é realmente revolucionário. Você consegue mudar a forma como as doenças estão sendo conduzidas só com informação. Porque a medicação, os tratamentos já estão muito disponíveis. Eles são bem mais acessíveis. Então, eu quero trazer essa reflexão de que divulgar saúde mental é realmente salvar vidas. Você está atuando de forma ativa, significativa. É importante fazer essa divulgação porque ela realmente salva vidas. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. E a você, muito obrigado pela sua audiência.